Fala galera, Jesus Cove, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos aqui nesse tempo, nessa mesa, nesse estúdio abençoado para pegar um tema e a gente olhar para esse tema nessa perspectiva de como é que a gente pode parecer mais com Jesus. Tudo que a gente conversa aqui tem esse objetivo final. E hoje nós vamos fazer um negócio um pouco diferente. A gente pegou um tema, coloca aqui, Natan, nossa mesa, e nós vamos falar desse tema em 3 perspectivas diferentes aqui, tá? Nós vamos ter essa conversa, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês meus convidados e eu tenho certeza que vai edificar você grandemente. Então, enquanto você tá ouvindo, deixa um comentário aqui e também já pensa, cara, com quem que eu poderia compartilhar isso aqui que eu tô ouvindo? Beleza? Não deixa isso aqui parar em você. Mas vamos embora, tem muito pra gente conversar hoje. Vamos lá. Se você lidera um ministério, uma igreja, tem algum projeto cristão, vale a pena você conhecer a Reveste. A missão dessa marca é clara, é desenvolver produtos com propósito, excelência e dedicação, ajudando a transformar ideias em realidade. Seja assim, camisetas, uniformes, kit de evento, qualquer outro material, a Reveste é especialista em tirar sonhos do papel. Um dos grandes diferenciais é o time de designers que está pronto para criar junto com você, pensando em cada detalhe para que o resultado final represente exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem mais, a Reveste não trabalha com pedido mínimo, o que facilita muito para projetos pequenos quanto para grandes demandas. E o outro ponto que faz tudo isso ainda mais especial é que parte dos lucros é destinada a missões. Ou seja, além de desenvolver produtos, você também participa de algo muito maior. Aqui no Dizascope, a Reveste já é uma parceira de caminhada. Eles têm desenvolvido nossas camisetas, uniformes, kits de conferencista, brindes lá do Clube da Val e até presentes para preletores dos nossos eventos. É uma parceria que tem somado muito e que a gente confia para indicar. Se você precisa de alguém que une propósito, excelência e ainda investe no reino, a Reveste é uma escolha certeira. Olha só, tô aqui com 3 convidados. Primeiro, Sara de Souza. Prazer, Douglas. Obrigado por você estar aqui. Nicolas Yon, famoso Dorama. Obrigado pelo convite. Obrigado, Nicolas, por você estar aqui. E Bernardo. Tamo junto. Que da família Dizascope, mais de casa aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Privilégio. E eu queria primeiro que cada um se apresentasse rapidamente aqui para a gente ter um contexto de que perspectiva cada um vai falar. Começa você, Bernardo. Bom, meu nome é Bernardo Mota, sou casado com a Tainá, pai do Estevão e do Daniel. E a gente tá muito grato desde janeiro aqui em Bragança Paulista, fazendo parte da família Dizascope, liderando os adolescentes aqui dessa casa, também começando aí uma empreitada com os jovens, né? Então, é isso. Beleza. Sua vida foi gasta aí nesse contexto, né? Liderando jovens. Né? Isso aí, a gente tá inserido aí nesse contexto de liderança com jovens nos últimos 10 anos. Muito bom. E aí, então, nós vamos ter a perspectiva do líder de jovem do tema que a gente vai falar aqui hoje. Nicolas. Fala, pessoal. Me chamo Nicolas. Eu tenho um perfil na internet. Sou um ex-fisiculturista natural. Prego... Natural. Meu apelido é Dorama nas redes sociais. Ok. Nem falo por quê. Não entendo também. E eu vi a oportunidade de falar no meio fitness a respeito de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, né? E para as pessoas que acabaram se desviando da fé. Então, eu uso esse meio para comunicar a respeito de Jesus. Muito bom, muito bom. E aí? Fala pra mim, Sara. Então, gente, eu sou a Sara, eu sou cristã há uns 8 anos, quando Jesus me encontrou. E acho que essa é a primeira parte. A segunda é que eu sou psicóloga de orientação analítica. Eu atendo principalmente jovens e adultos, tanto na modalidade presencial quanto online. E uma das características aí sobre mim que eu acho que é importante aqui, no meu último ano de graduação eu validei uma escala no Brasil, que ela avalia o consumo problemático de pornografia. Então ela, recentemente, né, no CID-11 veio o transtorno de comportamento sexual compulsivo. Então, essa escala é uma escala para psicólogos, tanto usar no fins das pesquisas, quanto no meio clínico mesmo, em psicoterapia,
para avaliar se essa pessoa realmente tem uma dependência da pornografia, enfim, e a partir daí trabalhar. Então, eu acho que Muito conversa legal. um pouquinho, né? Uau, exato. E aí, obrigado por você ter puxado esse tema. Por quê? Porque a nossa pauta, o nosso tema de hoje vai ser exatamente sexualidade, pureza e identidade. Então, a primeira pergunta que eu quero lançar à mesa aqui para nós é: o que é o corpo e para que Deus criou o corpo e a sexualidade, ok? Então, como é que a gente poderia começar a pensar sobre esse assunto? O que é o corpo e por que Deus criou o corpo e a sexualidade? Começa por você, Sara. Beleza. Bom, acho que o corpo, ela é uma forma material de Deus habitar em nós, né? Então, quando Deus cria a Terra, né, ele cria um relacionamento. Então, é um corpo, né, um material ali para habitação do próprio Senhor, né? Esqueci o resto da pergunta. O que é o corpo? Então, essa é a sua primeira resposta. E por que Deus cria, então, o corpo e a sexualidade? A sexualidade, então. A sexualidade, ela, para além, né, do sexo, enfim, ela envolve desejo, né? Então, quase todas as coisas são sexualidade porque envolvem desejo. Então, quando Deus cria o mundo, ele também cria a sexualidade, né? Porque não tem como chegar até Jesus, chegar até nós, se não tiver sexualidade. Então, eu vejo que é uma forma de glorificar Deus. Sim. Né? Para um cumprimento de uma promessa, para um estabelecimento de família, para um estabelecimento do plano dele aqui na Terra, até que ele volte. Então... Amém. E é interessante porque tem gente que pensa, né, que Deus foi criando o homem ali, né? Eu vi até alguém montando essa figura, né? Deus criando o homem, que diz que ele criou do pó da terra, e já é muito interessante ele pôr a mão, né? Ele vai fazer o corpo, tudo ele fala, né? Haja luz, haja... E aí quando ele vai criar o homem, ele põe a mão e tal, e alguém pensa assim, quando ele foi criar o órgão genital, ele falou, não vou pôr a mão aí não, né? Ô diabo, vem aqui, cria isso aqui. Não, foi Deus que criou, né? Deus que criou a sexualidade, e foi ele que fez dessa forma, e existe uma forma pura e redimida de viver tudo isso, né? O que você diria, Nico? Você que tem trabalhado com essa parte, influenciado pessoas nessa área que diz respeito ao corpo, né? O que você daria de resposta a uma pergunta como essa? O corpo é a expressão material de um indivíduo, né? Assim como ela comentou agora há pouco. E as pessoas acabam desvinculando o material do imaterial. Mas isso é um conjunto que forma a unidade, né? De um ser. Agora, quanto à sexualidade, eu acredito muito nessa... Eu tenho o mesmo viés que o Senhor criou e proporcionou esse desejo, mas para uma questão de perpetuar a multiplicação daquilo que o Senhor sempre proporcionou a nós, né? Porque o amor dele é imensurável, é algo que transcende tudo. Então, uma forma de demonstração foi a multiplicação. E a multiplicação só é possível através dessa sexualidade. Muito bom, muito bom. E aí, meu amigo, na sua experiência pastoreando os jovens, o que você diria? Eu gosto de pensar no corpo como um instrumento, né? Paulo vai falar lá em Romanos 6 que a gente é chamado a não usar os membros do nosso corpo como um instrumento para o mal, mas usar os membros do nosso corpo como um instrumento de justiça, né? Então eu gosto de olhar para o corpo simplesmente como um instrumento que por si só não produz algo bom, belo, mas que quando é bem usado, ele pode produzir algo que glorifique a Deus. Então, assim como foi falado, realmente um instrumento para a glória de Deus. E eu também gosto muito de olhar para a sexualidade revelando quem Deus é, né? Então, quando a gente pensa em Deus e um Deus que é fonte de prazer, um Deus que à destra dele existem delícias perpétuas, existe obviamente esse propósito da multiplicação, das imagens, semelhança enchendo a terra, mas eu também gosto de olhar como essa expressão de quem ele é. Então ele é a fonte do prazer e a sexualidade também remete a ele como a fonte do verdadeiro prazer. Muito bom, muito bom. E aí, a segunda pergunta que eu queria trazer para a mesa, para vocês já, e eu queria até começar pelo Nicolas, como vocês têm visto, e aí nas respostas que você recebe, as mensagens que você recebe, as pessoas que você tem a oportunidade de trocar uma ideia sobre o assunto, como é que vocês enxergam a relação do jovem, do adolescente brasileiro de hoje com o seu corpo, né? Você pode até falar mais sobre a questão da relação com o corpo, e vocês também podem falar da relação com o corpo e com a sexualidade. Como que o jovem adolescente hoje tem se relacionado, qual a visão dele do corpo? Eu acredito que a comparação tem sido inevitável na vida não só dos jovens, dos adolescentes, mas de todo mundo. Principalmente com a crescente dos conteúdos
não só do meio fitness em si, mas os conteúdos mais apelativos, mais sexualizados. Então as pessoas acabaram atribuindo um viés de almejar algo que, por exemplo, talvez a pessoa passou anos ou praticamente a vida toda tentando construir o corpo que chegou, só que a pessoa bate o olho assim na internet e fala assim: eu quero esse físico, porque é o que mais aparece no meu feed, é o que mais aparece nas séries, filmes, tudo mais. E acaba deturpando a ideia do que um corpo deveria ser de fato. Alguém que cuida do seu próprio corpo com relação a querer cuidar da beleza, da estética, é válido. Mas a grande questão é o porquê, aonde seu coração está sendo colocado, qual que é a sua esperança sendo depositada sobre aquilo que você está fazendo. Por exemplo, quando isso se torna muito maior do que, de fato, o Senhor, com certeza já se tornou um ídolo. Ok. E com todo esse bombardeio que os adolescentes têm recebido, é muito nítido que, ao invés de almejar ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eles têm buscado alcançar o que essas pessoas influentes possuem. Ok. Que é não só a beleza, a estética, mas a fama, o que isso pode proporcionar por consequência, que muitas vezes é até uma questão imoral, de buscar olhares de pessoas que estão mal intencionadas muitas vezes. Mas voltando para um aspecto mais da questão da idolatria, eu já falei isso em uma entrevista, porém acho que vale a pena ressaltar que quando a pessoa trata essa questão da estética muito acima de Deus, como é que a pessoa pode combater isso dentro do coração dela? Que é justamente trazendo a memória do porquê que a pessoa está aqui na Terra e do porquê que a pessoa está cuidando da beleza. Porque cuidado da beleza, ela de certa forma é importante. Se você quer proporcionar algo para o seu futuro cônjuge ou para atual cônjuge, é uma expressão de valor, uma expressão de amor para a pessoa, esse cuidado de falar, eu quero entregar a melhor porção para você. Sim. Agora, quando isso já se torna muito superficial, supérfluo, quando você enxerga que Deus não está mais naquele lugar presente, é o momento que você deve sondar o seu coração e falar: Senhor, eu quero que o Senhor ande comigo. Eu quero lembrar que o Senhor está do meu lado. Eu quero lembrar que o que eu faço hoje tem um cuidado, sempre pensando no cuidado próximo, na valorização para glorificar o Senhor. E aí, trazendo isso junto com o contexto de cuidado ao corpo, eu acredito que é a forma como o jovem consegue conciliar e vencer essa idolatria. Porque, como eu comentei na entrevista também que eu tinha feito, se você tenta remover isso da sua vida, alguma outra questão na sua vida interna pode tomar o lugar. Porque Sempre vai ter um novo ídolo, né? Sempre vai ter. Então é sempre lembrar qual que é a intenção por detrás e também se o Senhor, Ele aprova aquilo que você está fazendo, se a sua conduta vai de acordo com o que está acontecendo. Agora, voltando para outra questão, que é da influência das pessoas que acabam sendo bombardeadas pelo consumo de conteúdos fitness e também pessoas que estão nesse desbravamento sexual, digamos assim. Que as séries, os livros, todos esses outros nichos de conteúdo que vão bombardeando, moldam a forma como o jovem hoje enxerga o corpo. E aí vem a comparação, não só como almejar o corpo daquela outra pessoa, ou até ser melhor do que o outro, que entraria na questão da inveja, né? Uma das obras da carne que o Senhor condena, lá em Gálatas 5. E não somente a autocomparação com a outra pessoa, a pessoa acaba julgando o corpo de outras pessoas. O que acaba sendo insuficiente, por exemplo, num relacionamento, em que a pessoa busca no outro apenas questão estética, como uma das formas principais de escolha de um parceiro. O outro vira praticamente um objeto, né? Exatamente. Então eu acredito que, infelizmente, pelo excesso de consumo de conteúdos que envolvam mais essas questões de homens sem camisa, mulheres também seminuas, acaba gerando essa comparação não só consigo mesmo, mas com relação aos outros, e quebra completamente o padrão daquilo que o Senhor proporcionou a nós, que é ver, buscar no outro sempre uma questão voltada para os princípios da palavra. Claro que tem que ter uma atração dentro de um relacionamento, mas que isso não seja
a questão primordial. Ou a única coisa, né? Isso. Bernardo, a sua experiência pastoral, assim, né? Ali no gabinete, na conversa, no discipulado, no atendimento, como é que tem sido a relação do jovem, do adolescente com o seu corpo, com a sexualidade hoje? É muito complexo, né? Como a gente tá conversando aqui, a gente vive num tempo de hipersexualização, né? Então isso é muito explícito, né? E tá em todos os lugares. Então não tá só numa rede social, tá na rua, numa propaganda, num livro. Tudo que você consome, você tem que tomar muito cuidado por causa dessa hipersexualização nas músicas, nos vídeos e tal. E isso gera realmente, assim, essa disfunção. E não é difícil você encontrar um jovem, um adolescente sofrendo por causa dessas questões, né? Seja pela comparação, porque é muito tentador atribuir o seu valor ao seu corpo. Então, nossa, se o meu corpo não tá legal, o meu valor ele diminui. Se o meu corpo tá assim, eu vou ser valorizado, eu vou ser procurado, né? Principalmente nesse contexto fora da igreja. E como os jovens adolescentes, a gente lida muito com gente que vem de fora, né? É realmente uma desconstrução. O seu valor não tá atrelado ao seu físico, ao seu corpo, mas à sua identidade em Cristo Jesus. Então, acredito que o evangelho coloca cada uma dessas coisas no seu devido lugar. Sim. Então, é a nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, mas esse não é o nosso valor diante de Deus. Então a gente tem percebido quanto o evangelho é necessário para trazer essa compreensão correta do seu devido lugar e trazer ali para os jovens, para os adolescentes, que o valor deles é sobre quem eles são em Cristo Jesus, e a partir desse lugar todas as outras coisas vão se encaixar ali. E é interessante como a gente tá falando, né? O Nicolas falando de um, vamos dizer assim, de um extremo, que cara, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero ter barriga tanquinho, aí eu quero tal pra ser admirado e tal. Mas você tem um outro extremo de um descuido total, né? Você descuidar totalmente e quase que a pessoa tá tirando a própria vida dia após dia, né? É quase um se matar, né? Com um estilo de vida totalmente destrutivo e tal. E você vê o evangelho querendo resolver os dois, né? Exatamente. Porque quando eu entendo o meu valor, eu passo a me cuidar. Sim. Entendeu? Quando eu entendo o meu valor, eu sei que eu não preciso me cuidar nesse nível aqui para que aquilo seja meu grande cartão de visita, não. Então ele te traz para esse lugar, né, de identidade. Né? Agora, e a partir do consultório, daquilo que você tem observado, né? Como é que tem sido a relação hoje, 2026, jovem adolescente com seu corpo e sexualidade? Acho que é importante a gente partir de um pressuposto, assim, que falando da adolescência, né? Acho que todo mundo aqui sabe que é um momento de experimentação, né? Mas psicologicamente também é um momento de individuação mesmo, né? Então, uma criança, né, até uma certa idade, ela não vê eu sou a Sara e esse é o Douglas. Nós somos uma coisa e eu sou o centro dessa coisa, né? Basicamente isso. Então, a criança não tem essa separação, né? E na adolescência, isso começa ali no final da infância, mas principalmente na adolescência. Por quê? Porque eu já tenho um senso crítico. Então, começo a desenvolver esse senso crítico, né? Então, a gente começa a buscar nos pares. Então, nossa, eu gosto muito daquela banda coreana, né? E meus pais não entendem, acham que é uma bobagem, né? Mas na minha escola só se fala disso. Então, acho que tem algum valor aí, né? E acho que uma coisa muito legal é que quando uma pessoa ela cresce na igreja, ela tem uma referência de identidade. Então, quando a gente tem essa separação dos nossos pais, a gente chama, né, da morte do pai ideal, né, da mãe ideal, que aquela mãe e aquele pai que poderiam resolver todas as coisas, que sabem tudo, né? E a gente vê que talvez eles não sabem de tudo. Como assim ele não conseguiu entender essa questão sobre mim, essa perspectiva sobre mim, ou entender o meu gosto? Como assim ele não tá vendo valor nisso também? A gente começa a buscar essa identidade como uma forma de referência em outros grupos, né? E quando uma criança cresce na igreja, ela tem uma grande referência, que é Jesus, né? Então, aquilo que a Bíblia fala, né? De instruir teu filho no caminho que deve andar, né? É de suma importância, gente. Seja como Jesus, mostre quem é Jesus, né? Que seja nesse ambiente, porque quando ela cresce com essa referência,
ela tem um olhar, ainda que essa pessoa não tenha experimentado a conversão, mas ela tem algo dentro dela que diz, isso não me é familiar. Eu nunca cresci… Isso não diz respeito aos meus valores. Exato. Assim, não, isso entra em conflito com o que talvez eu acredito. E aí, ainda assim, né, descobrindo o que é meu e o que me foi ensinado. Mas ainda assim, né, de várias perspectivas. E aí, esse adolescente, ele vai buscar, né. E aí, trazendo o que vocês complementaram aqui, né, infelizmente hoje tem esse bombardeio, né, então se a gente for voltar a um tempo em que a gente não tinha internet no celular, que a gente podia desligar a internet e viver uma vida normal depois, talvez essa não fosse a grande influência, né, mas quando eu vejo que essa é uma forma de identidade, né, de tipo assim, então eu posso ser uma coisa a partir do que meu corpo é, e acho que não só disso, mas a gente sempre vai buscar algo pra se identificar como pode ser meu saber. Talvez o meu corpo não seja nenhuma questão pra mim, um relacionamento, mas talvez seja o meu saber. Olha o quanto eu sei, olha o quanto eu faço. A outra moeda, né? Exato, a gente sempre vai achar esse lugar, gente. Porque da psicologia, né, quando a gente sai lá do útero da nossa mãe, a gente já tá em falta. Então a gente tinha um ambiente perfeito lá, né, de suprimento, eu não precisava falar nada. Eu era suprido lá pelo cordão umbilical, e aí é isso, um ambiente quentinho, maravilhoso, que eu posso espernear e ninguém vai me tirar de lá, entendeu? E espiritualmente falando, isso é uma carência de Deus, né? É uma falta do Senhor. Então a gente já cresce assim com essa… Já nasce com essa ruptura, né? Destituídos da glória de Deus. E a gente vai buscar isso em qualquer lugar. E aí, justamente por esse bombardeio de informações e através da música, muito banalizado, gente. Hoje, a gente não tem critério, né? Então, se qualquer rodinha tá falando sobre sexo, sobre corpo, então, tô acostumada a ouvir isso, mesmo que seja involuntariamente, porque no mercado tá tocando, no carro que passou do lado do trânsito tá tocando, normaliza total. Então, acho que é uma busca por uma referência, né? Então, por isso que é importante a gente tá pregando o evangelho, a gente tá instruindo nossos filhos no caminho que devem andar, porque você não pode garantir a conversão de seu filho, né? Isso só o Espírito Santo faz, mas você garantindo que ele tem uma referência, gente, faz toda a diferença. Tem um olhar diferente, uma lente diferente que essa criança, esse adolescente, ele vai olhar e pensar assim, talvez isso aqui não bata, enfim. E aí entram outros conflitos internos, né, em relação com a igreja, mas aí já é outro tópico. E aí eu queria partir para uma outra pergunta, porque era a seguinte, nós estamos vivendo num momento que a gente poderia dizer, e aqui entre aspas, por aquilo que a gente sabe aqui nessa mesa, de maior liberdade sexual, né? Então, de pensar no passado, tinha bem mais tabus e até o falar sobre era mais desafiador, dentro da igreja e até fora e tal. Então, hoje nós estamos vivendo essa liberdade sexual. Mas, eu tenho visto estatísticas de que essa é a geração que menos faz sexo. Então, há uma liberdade, mas estamos diante de uma geração que… Eu vou dar um exemplo aqui, né? E você vai lembrar. Na nossa época, na minha época liderando jovens, e até sendo um jovem ali, uma das grandes questões, não sei se vocês lembram, era sobre ficar. Se você ficar, Jesus vai voltar e você fica. Essa era a pregação, né? E aí era, o cara tá falando com 3 meninas e tal. Ainda existe, mas é muito interessante que é muito menos. Os caras não estão chegando nas meninas e tal. E eu tô falando assim de estatística, né? A maioria, tem um monte acontecendo, lógico. E aí, há estatísticas da geração que menos faz sexo e tal, por causa de uma grande timidez e muita solidão. Mas desse tema sexualidade ainda ser assim um grande ídolo, né? O que está acontecendo hoje? Né? Para onde isso está sendo deslocado, né? Essa liberdade sexual, mas ao mesmo tempo essa falta de relacionamento está acontecendo, né? Aí eu posso começar por aqui para a gente inverter. Bom, acho que liberdade não significa plenitude. Vamos partir daí, né? Aí que é o ponto, né? Da aspas. Acho que é importante a gente estar tendo essa liberdade em falar, assim, porque, principalmente como psicóloga, né, a gente vê que a cura, entre aspas, né, vem pela fala. Então eu preciso falar. O início dessa cura Exato. Eu tenho um desejo, entendeu? Se eu fosse cristã, se eu não fosse, né, eu tenho um desejo, né? Eu sou uma pessoa que tem atração, que é diferente de cobiça, né? Mas que eu tenho atração por pessoas, independente de eu ser casada, se eu solteiro, o que for, hormônios. Né? Exato. Meu corpo funciona independente de eu querer que ele faça alguma coisa, né? Então acho que a partir daí é muito, muito importante. Então eu preciso falar disso. Se eu negar essa informação sobre mim…
a chance de eu ficar sozinha com essa informação, ela é muito grande. E aí a chance de eu cair num pecado é maior ainda. E se eu cair num pecado, principalmente sexual, que infelizmente a igreja ainda tem essa régua, assim, né? Que sexualidade parece que define, assim, quem que a pessoa é. Então, até pensando em heterossexualidade também, né? Então tá bom, mas se você não tá naquele pecado lá, então tá bem, né? E ainda assim é o tema que a igreja menos discute. Né? É a nossa maior régua e o tema que a gente menos discute. Então, eu acho que é importante disso a gente falar. Então, falar com um profissional da psicologia, com um psiquiatra, falar dentro da família, sabe? Isso é importante ter acolhimento. Falar dentro da igreja. E aí, eu acho que o outro ponto disso, dessa timidez que você falou, entra muito com o que o Nicolas falou. Porque aí, à medida que eu mais sei, acho que entra naquela questão de performance, sabe? Então, é o eu como centro. Ok. O eu como centro. Então, por que não tem tanta iniciativa, assim? Poxa, será que… Tá muito mais criterioso. Então, isso aqui é tóxico. Isso aqui, se não me faz feliz, tal coisa. Então, nossa, eu casamento… Eu precisaria ter o corpo perfeito, eu precisaria ter… que um relacionamento é complicado, gente. Você tá se relacionando com outra pessoa, com outro pecador. Vamos partir daí, né? Você também não é flor que se cheire, pera lá. Talvez a internet esteja vendendo, né, que você pode tudo. Mas eu acho que sai muito desse lugar, assim. É ótimo a gente estar falando. Mas, da mesma forma que é ótimo a gente estar falando, acho que tem um alimento a si mesma, assim, Entendi. sabe? Que nos coloca num lugar meio… Interessante isso. Bom, concordo completamente. E eu também penso, assim, que essa timidez, né? Essa passividade em relação a isso… também é muito por causa do engano, né? Então, por exemplo, a gente vê cada vez menos iniciativa, até jovens, adultos, pessoas que poderiam ali desenvolver um diálogo, e você percebe o quanto essas pessoas, às vezes, elas têm uma ideia de que elas já estão sendo supridas em alguma outra área. Então, por exemplo, cara, a taxa de pessoas viciadas em pornografia. E o engano por trás da pornografia que tenta trazer pra você como se aquilo ali ela fosse acha que ela suficiente. Tá tendo, né? Então, existem pessoas que amam mais a pornografia do que o sexo. Porque isso mexe com a sua cabeça, mexe com a sua alma. E a gente percebe cada vez mais as pessoas entrando num universo paralelo, porque ali, aparentemente, elas estão supridas. Então, cara, eu não preciso ter a iniciativa ali de um relacionamento, de um casamento, porque eu tô aqui e a masturbação e a pornografia, isso aqui me supre, então tá tudo bem. Então você vê, assim, o quanto o diabo usa por trás disso, para esse isolamento, né? Essa timidez, para isolar essas pessoas e fazer com que elas estejam ali entrelaçadas nesse ambiente onde elas, com uma parada irreal, com uma ilusão, que aí também soma muito com esse padrão irreal, né? Então, as pessoas estão consumindo vídeos, filmes, aquilo ali é tudo uma farsa. Sim. Aquilo ali é tudo montado. Ainda mais com o IA. É tudo fake. Com o IA e com a forma que dá pra manipular as imagens, né? E aí eu não sou um especialista, mas existem vários estudos, por exemplo, que o vício em pornografia e masturbação te torna uma pessoa infértil no relacionamento sexual. Então isso afeta de fato a sua sexualidade. Então eu penso assim que essa timidez, essa passividade, ela tá muito atrelada também a essa sedução do pecado individual. Olha, eu ligo uma tela e eu aparentemente estou suprido. Olha, eu converso com alguém, ou sei lá, num caso mais profundo, eu posso ir num prostíbulo, não sei o nome, não preciso ter contato com nenhum, eu vou pagar um dinheiro, vou ser suprido e vou sair dali e seguir minha vida. Então, de uma maneira sutil, parece só uma passividade, uma timidez, mas eu percebo que tem muito engano ali por trás disso. E é doido porque a profecia sobre o fim dos tempos seria que os homens se tornariam cada vez mais amantes de si mesmos, né? E aí eu disse sobre o nosso tempo, né? A gente tinha até uns termos, né? Do cara que era galinha, a mulher que era toda assanhada e não sei o que, tava saindo com vários. Então era muito louco porque era alguém amante de si mesmo. Sim. E falava, eu quero ter prazer. Para ter prazer eu preciso usar o outro. E aí saía atrás. Hoje,
com a pornografia, com o online, eu não preciso nem ir atrás do outro. Exatamente. Então é a geração que menos faz sexo, mas que está envolvida de forma imoral, de forma muito profunda com isso. Por quê? Porque agora facilita. Eu não preciso. O cara chegava em alguém, a menina falava: não quero, sai fora, seu ridículo. Então ele tinha aquele medo da rejeição e tal. Mas ele era tão amante de si mesmo que ele ia tentando. Isso. Entendeu? Hoje ele não precisa. Ela não Várias precisa. outras coisas Entendeu? que ele pode. Por quê? Porque você tem uma tela que não te rejeita, né? Exatamente. Que não vai falar não pra você, né? E você não precisa nem se relacionar, Isso. conversar, pagar o jantar, você não precisa de nada, né? Então, aí vai chegando ao ápice desse amante de si mesmo, né? A ponto de você pensar na masturbação como um sexo solo, Isso. né? De tipo assim, eu sou tão amante de mim mesmo que quase que um eu me basto. É o ápice, né? Isso. Do eu sou meu próprio Deus, o meu próprio prazer e tal, né? E aí eu queria entrar nesse tema, e eu queria começar com você novamente, porque você falou de ter desenvolvido essa escala, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escala, como é que ela funciona e tal. Então você desenvolveu uma escala para vício em pornografia, para medir isso. Eu traduzi ela para o Brasil. Tá, traduziu ela para o Brasil. É uma escala sobre vício em pornografia. Então, como é que funciona essa escala para medir isso? E qual tem sido um caminho que você tem apresentado para as pessoas saírem desse vício? Perfeito. Então, dentro da psicologia, né, nós temos testes psicológicos e escalas psicológicas, né? E não só da psicologia, mas a enfermagem, a medicina tem isso, né? Mas tem alguns que são restritos à psicologia. E aí, acho que o tema da pornografia, assim, sempre foi um tema que me interessou muito, assim, por fazer parte do meu testemunho, né? E quando eu cheguei na graduação, eu queria muito fazer uma pesquisa sobre de que forma a pornografia molda o nosso olhar em relação ao outro. Só que aí, para desenvolver uma pesquisa, tu precisa de instrumentos, né? E aí eu descobri que não tinha instrumento no Brasil para fazer isso. Então eu fui atrás do instrumento para futuramente fazer a pesquisa que eu realmente quero, né? Então eu encontrei essa escala que recentemente, né, como eu falei mais cedo, no CID-11 tem esse novo transtorno. É um transtorno adicto, assim, que nem o consumo no álcool, o consumo de drogas, né? Então é algo que você… É adição, seu cérebro vai aprendendo que aquilo… Exato, é uma recompensa e pronto, né? E aí, essa é uma escala, então, de uma pesquisadora da Hungria. Ela tá validada só em 4 países, na Hungria, na China, no México e na Espanha. E aí, eu gostei muito dela, porque ela é a primeira escala desenvolvida que tá de acordo com esses critérios do CID-11. Então, ela não é só uma escala para ver se você… E o CID-11 saiu em que ano? 2018, 2019. Então… Tá. E aqui no Brasil, inclusive, a gente só tem uma escala que avalia o consumo de pornografia, mas não tá nessa mensuração da quantidade, digamos assim. Ela tá muito mais na motivação. É um outro tipo de escala de mensuração, que é tipo assim, você consumiu pornografia por tédio, por, enfim, questões emocionais, conflitos e tudo mais. E aí, essa escala que eu trouxe pro Brasil para futuramente fazer outra pesquisa, ela vai medindo 6 domínios, assim, 6 aspectos da vida da pessoa. Então, conflito interpessoal, intrapsíquico, recaída, abstinência. Eu sempre esqueço quase todos eles. Eu escrevi ela durante um ano. Mas ela avalia todas essas coisas, assim, que tá dentro dos critérios diagnósticos daquele transtorno. Então, basicamente, esses transtornos de adição, né? Ele vai falar de um prejuízo social, emocional. Mesmo tendo prejuízo, a pessoa não consegue parar com aquele comportamento, com aquele consumo. Então, ela vai medir essas coisas. Ela tá em fase de publicação do artigo, né? Precisou de 600 pessoas entrevistadas para validar, né? Ela é uma escala do estilo Likert, assim. Então, você coloca lá numa régua lá, faço isso sempre, nunca faço, de 1 a 7. E aí, o segundo ponto dela, né, o primeiro é a publicação, o segundo ponto é definir um ponto de corte. Que aí é quando, assim, a partir desse número aqui… É o transtorno. E aí isso vai auxiliar, é claro, vai muito do manejo do profissional ali, seja um acompanhamento psiquiátrico também. Mas ela… te ajudar a distinguir, sabe? A partir daqui, talvez. E é interessante que é pro profissional, né? Mas também é pro paciente. Pra ele olhar e falar, cara… Sim. É como a gente usa os outros instrumentos para, por exemplo, diagnosticar autismo, depressão, ideação suicida. Existem para todos esses quesitos. E aí, não tinha para esse consumo de pornografia, né? E especialmente nesse quesito agora do CID-11. Então, vai auxiliar muitas pessoas. E aí, como é que tem sido sua abordagem, assim, nessa temática no consultório?
Eu não tenho pacientes no momento que tenham essa questão com pornografia, mas acho que essa, como eu disse, né, a sexualidade ela fala de desejo. Então ela tá em todas as coisas. Então, pessoas que procuram desesperadamente estar num relacionamento, né? E aí é tentar trabalhar, assim, esse limiar, essa tolerância, essa expectativa do outro, o que vai acontecer quando eu tiver esse alguém, né? E aí, às vezes, a gente fica até um pouco preocupado, assim, no sentido de, tipo assim, nossa, e se essa pessoa finalmente conseguir uma pessoa, um parceiro pra se relacionar, e não for tudo isso que ela tá esperando, né? Então tem todo um trabalho. Não vai. Não vai. Já garantimos. Tem um trabalho todo de construir, assim, essa percepção de si mesmo, né? Como alguém de valor, como alguém que também tem coisas inegociáveis. Então, pra eu ter um relacionamento, tem coisas que são inegociáveis, né? Não tá naquela lista utópica, né? Mas tem coisas que são inegociáveis pra mim. Os meus valores. Exato, e vai diferenciando pra cada um. Então, eu trabalho muito, assim, ajudando a construir, assim, o que é negociável pra você? Legal. Né? O que é comunicação? Sei lá, a pessoa tem a mesma fé que eu? Então, o que você não toleraria? Tem coisas que você vai ter que tolerar, porque você ama aquela pessoa. Porque Jesus mandou, entendeu? Você tolerar o outro. Mas, o que é negociável pra você? Então, é construir essa percepção de si mesmo. E acho que entra aí também a pornografia. Então, que partes esse vídeo tá… O que você tá tentando achar ali? Tá conformando né? em você, tá suprindo em você. Então, acho que sai muito desse lugar, assim. Bom, e aí, Bernardo, na parte pastoral, assim, como é que tem sua abordagem em relação a isso? Volto pra essa questão tão central, assim, da satisfação em Cristo Jesus. Então, primeiro olhando pro meu próprio testemunho, quanto isso realmente foi essencial. E pra mim, qualquer tentativa de uma vida de santidade, que não seja a partir dessa consciência que eu posso ser satisfeito em Cristo, isso vai caminhar para um legalismo, isso vai caminhar para uma hipocrisia. Então, se eu não me engano, no C.S. Lewis diz que o problema do homem não é a busca pelo prazer, né? Mas é que ele busca tão pouco que ele para no pecado. Se contenta com muito pouco. Então, quando essa realidade entra no nosso coração, de um jovem, de um adolescente, que o pecado é uma deturpação do verdadeiro prazer e que esse prazer está em Deus, isso leva a pessoa para um lugar de contentamento, satisfação. E aí sim, uma vida de santidade no dia a dia ele vai ser sustentável, né? Então eu percebo assim o quão central a gente, como a gente estava falando no início, olhar para a sexualidade, olhar para o corpo como algo que foi criado para primeiro falar sobre quem Deus é, revelar quem Ele é. Então, por meio dessas coisas, a gente pode acessar o coração de Deus. Então, eu penso assim, cara, o quanto as pessoas precisam ouvir o evangelho de que, de fato, cara, Jesus é suficiente para você. E aí isso te livra não só da masturbação, não só de algumas coisas, mas isso coloca todas as outras coisas no seu devido lugar. É um golpe na raiz, né? Então eu posso olhar pro meu casamento, eu sou muito bem casado, graças a Deus, com a Tainá, mas entender que não existe nela o que o anseio mais profundo da minha alma clama. E a partir do momento que eu me lembro disso e que isso está em Jesus, o meu casamento se torna uma bênção. Porque a gente está ali para dar, para servir. É óbvio que vai ser uma troca, mas essa consciência ela é tão central assim. E infelizmente ela é um pouco rara, né? A gente vê poucas pessoas falando sobre, cara, Jesus é suficiente. Então isso vai colocar todas as outras coisas no seu devido lugar. A compra, o desejo, o sonho, todas essas coisas, elas vão entrar em ordem a partir desse lugar de que a fonte é Cristo e Ele é suficiente. E a partir disso… disso… interessante você estar falando, porque até algo que o Nicolas falou, né? Se eu chego para um jovem e falo assim, cara, isso é pecado, cara. Pornografia é pecado, então vamos criar aqui uma estratégia para você parar. Beleza, aí então vamos pôr uns negócios no seu celular para travar, vamos tirar o computador do seu quarto e tal, beleza. Mas seria comparado a falar assim, ó, isso aqui que você está comendo é ruim, para de comer isso. Só que o cara acorda e fala, mas eu tô com fome. Beleza, eu não vou comer isso aí que você falou. Criei a estratégia, tirei da casa e tal, mas a fome continua aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai achar uma outra coisa para comer. Exatamente. Né? Quantas pessoas eu já… a gente ajudou já muitas pessoas em vício em drogas. Então a gente mandava para uma
instituição e ficava lá às vezes uns meses e tal, e a pessoa ia saindo daquilo, mas ela não achou satisfação em Cristo. E aí ela saía e daqui a pouco ela era viciada em esporte, aí ela era viciada em academia, aí ela era viciada em ministério, ela tava lá segunda a segunda na igreja querendo fazer tudo. E você percebia, ela só achou um novo ídolo, né? Isso aí. E aí, por isso que é isso que você tá falando, né? Total. É para isso aqui que te mata, mas tá aqui. O pão da vida. Come isso aqui. Senão Então tem mais a ver insustentável. ensinar a comer o certo do que Exatamente. somente o parar o errado, né? Isso é muito Eu interessante. lembro uma vez que você tava falando lá na school, né? Que você falou que antes de Deus falar não coma, né? Ele falou coma livremente. Então, cara, o quanto isso é pedagógico, né? Sim, Nós não servimos a um Deus que está nos privando Não. do prazer. A gente serve um Deus que está nos levando ao verdadeiro realinhando, prazer. Então isso é maravilhoso. E aí, Nicolas, que se adicionaria? Então, complementando a satisfação plena no Senhor, eu acredito que existem pecados em que, após serem convictos de que é um pecado, você consiga lidar com isso no Senhor de forma individual. Mas o pecado sexual, especificamente, se não houver ajuda, um acompanhamento de alguma pessoa de confiança na fé, alguma pessoa de referência que já lidou com esses assuntos, já conseguiu também vencer, né, esses aspectos, combater este pecado além da fuga, porque a fuga é o principal fator de combater o pecado sexual, é a busca por alguém que possa te acompanhar. Muito bom. Para mim, o que aconteceu foi: existem cenários em que, por exemplo, alguém é descoberto por fazer algo ilícito, uma coisa imoral, e acaba tendo que confessar, tudo mais. Mas, pelo amor de Deus, não deixem chegar. Eu vou falar pro público aqui, não deixem chegar a esse ponto, porque não é dessa forma que você é confrontado de forma como é que eu vou falar? De forma verdadeira, no seu íntimo. Quando eu era viciado em pornografia, né, eu tive esse vício há uns anos atrás. A única forma de combater isso, além de encontrar a satisfação no Senhor, foi falando para as pessoas que eu mais me sentiria constrangido. Confessar. Então, confessar, por exemplo, para minha mãe foi um escândalo absurdo, porque, por exemplo, a minha mãe me via como um filho que sempre cresceu em igreja, cresceu servindo, e ela me tinha como, de certa forma, uma referência de jovem. Então, quebrar essa expectativa nela, pra mim, foi extremamente doloroso. Eu comecei a abertura dizendo que eu fui um ex-fisiculturista natural, mas, na verdade, eu não me considero um atleta em si, porque isso foi uma desculpa pra entrar neste meio e pregar o evangelho. A questão agora é que tem um vídeo no meu perfil que eu falo sobre a renúncia do fisiculturismo, só que isso era um gancho pra, na verdade, falar sobre a maior renúncia que eu tive na minha vida, que foi renunciar à imagem de santo que eu tinha com relação aos meus irmãos na fé. Então, quebrar isso diante da minha mãe, quebrar isso diante dos meus líderes da igreja, do pastor da igreja, foi algo que conseguiu fazer uma etapa na minha vida que sozinho jamais eu conseguiria. Eu lembro do olhar de cada um no dia que eu confessei. Eu lembro da forma como cada um respondeu e me abraçou. Aquilo foi restaurador. E a partir daquele momento que eu confessei para cada pessoa, eu disse: no momento que, se um dia eu vier cair, eu vou falar para todas essas pessoas novamente. Porque eu criei um compromisso com essas pessoas. Inclusive, a questão de ser acompanhado foi extremamente importante, porque, por exemplo, para minha mãe, eu falei: mãe, eu preciso que você me pergunte periodicamente como é que eu tô em relação a esse pecado. Aí eu falei para alguns líderes também: eu preciso que você me pergunte, assim, de surpresa, para saber como é que eu ando nisso. E acredito que o que falta nos jovens é essa barreira de quebrar com a autoimagem mesmo, de falar: eu prefiro permanecer parecendo alguém razoavelmente santo, porque assim eu sei que talvez eu consiga vencer esse pecado sozinho, só que sem precisar me expor dessa forma. Só que a grande batalha já está sendo perdida porque você prefere manter uma imagem sua diante dos outros do que quebrantar isso diante do Senhor, que é o único capaz de libertar a gente. Então, você está dizendo que a raiz, na verdade, ali, antes até da pornografia, era o orgulho, né?
O orgulho, com certeza. Você dá um golpe ali, parece que essa árvore vai cair, né? Ela não consegue, não tem onde se sustentar, né? E é muito doido, porque eu sofri com isso. Adolescência, início da juventude. E essa batalha, e aí assim, pelo que a gente tá ouvindo nessa mesa, todo mundo, e 90 e poucos % das pessoas da nossa geração batalharam com isso. Então acho que é uma primeira coisa, você não tá sozinho. Sim. Isso é a batalha, é a exposição que tá diante de todo mundo. E aí, algumas coisas muito práticas é isso. Acho que completando o que você falou, né? Confessar. E é interessante aquele texto, né? Que Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, cometeu adultério com ela. Eu acho que uma das questões ali Jesus está falando, isso é mais sério do que você está calculando. Tá falando pros discípulos, não, eu só olhei, tá de boa, eu não... Aquele cara lá traiu a esposa, né? E Jesus tá falando assim, cara, isso é mais sério. E aí, eu acho que um dos pontos pra mim foi esse. Entender a seriedade da parada. E uma das questões da seriedade da parada hoje cada clique ali, você tá patrocinando, lá no fim da ponta lá, crimes sexuais. Você está patrocinando abuso infantil, venda de crianças. Não, eu nunca pus R$1. Cada clique é dinheiro na internet. Cada visualização é dinheiro na internet. Não sei se você sabe, quando você visualiza um vídeo no YouTube, tem uma monetização, um centavinho ali. Agora, você imagina, você está patrocinando. Então, acho que um dos pontos é mais sério do que talvez você está calculando. Ah, não, eu estou ferindo só a mim. Não. Você está fazendo parte de um sistema demoníaco. Então Jesus fala, é mais sério. Segunda coisa é isso. Ele fala assim, olha, se o seu olho tiver pecar, arranca. Se a sua mão te fizer tropeçar, corta. E aqui tem duas coisas para mim. Isso é o confessar. Por quê? Porque você complicar você mesmo. Olha o que ele tá falando. Você mesmo corta. Você mesmo arranca, né? Então ele não tá falando literal, tá? Pra você se mutilar, mas ele tá falando assim, cria alguma coisa que você mesmo tá se impedindo de fazer. Então quando você confessa pra alguém e fala pra pessoa, me pergunta, é um cortar. É dizendo, cara, eu mesmo não confio no Douglas da semana que vem, então me pergunta. Mas também diz respeito à tolerância zero. Né? Porque, como psicólogo, você pode dizer para nós que o grande ponto em vícios, e qualquer um, são gatilhos. E aí pode ser o dia que eu brigo com alguém, aí eu vou para aquilo. O dia que eu tô extremamente cansado que o meu chefe me pressionou, aí eu vou para aquilo. O dia em que eu tô muito alegre. Então, tem gatilhos. A pergunta é, quais são esses gatilhos? E, ou muitas vezes assim, não, eu decidi, eu vou parar, mas aí quando eu tô vendo a série, passa uma cena. Não era uma série pornográfica, mas tem uma cena em todas elas hoje em dia. Sim. Em todos os filmes. E aí aquilo é um start para quando no fim você tá de novo afundado nisso. Então, opa, tolerância zero. Então, eu não vou ver, cara. Porque me mantém em santidade diante do Senhor vale mais do que tá a par da série. Hoje eu e a Val, como você não sabe aonde vai aparecer as coisas, eu e a Val a gente assiste com o canal, com o controle na mão. Entendeu? E aí começou, entendeu? Se insinuou, a gente já pula, entendeu? Às vezes você perde até uns diálogos assim, mas você pula, por quê? Porque é tolerância zero, a gente vai ter que fazer tolerância zero. Eu lembro uma vez eu seguia a página da ESPN, sei lá, e aí a ESPN começou a postar umas pessoas meio semi-nu, eu falei, eu segui a ESPN, vejo notícia no outro, de esporte, não tem problema. E aí você fala, tolerância zero, né? E aí, isso que você falou, né, de satisfazer no Senhor. A busca é por intimidade e prazer. Aonde que eu vou encontrar? Até eu falei no último Talmidim, que é muito louco porque a pornografia é uma deturpação de Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e tenha intimidade e prazer com Deus. E aí o diabo meio que faz uma pirataria e fala, entra no seu quarto, fecha a porta. E tenha uma intimidade com a imoralidade, né? Então, qual que seria o antídoto, né? O Mateus 6,6, né? Prazer em Deus. E além desse prazer em Deus, uma coisa que eu percebi que foi muito poderosa na minha vida é a consciência da presença. Porque é um pecado secreto. Ou seja, eu pergunto para as pessoas, né? Você faria com sua mãe no quarto olhando? Não. Ninguém faria, né? A pessoa precisa ser outras doenças, né? Pra pessoa fazer. Ninguém faria. É um pecado escondido.
E aí a pergunta é, então, você não crê que Deus está na sala? Então a consciência da presença, ela é muito libertadora. E aí, de novo, para qualquer pecado. Sim. Porque aqui, vamos sentar aqui e falar mal do fulano. E se a gente tivesse Jesus sentado aqui, a gente falaria? Então a consciência da presença é muito libertadora, né? É muito libertadora. Então, espero que de alguma forma ajude você que está passando por isso. Eu acho que as principais mensagens dessa mesa aqui é, cara, você não está sozinho. Sim. Se há uma mentira que você está sozinho, você não está sozinho. Você pode abrir seu coração. Douglas, posso complementar? Por favor. Você trouxe uma questão muito importante da tolerância zero. Inclusive, como eu tô inserido no meio fitness, acaba que, inevitavelmente, eu conheço muitas pessoas do público feminino e eu acompanho nas redes sociais. Mas é uma questão de amizade por conta que eles são, normalmente, casais de amigos meus, que também são do meio fitness, ou são pessoas muito influentes no meio. E acabam seguindo e consomem o conteúdo que eu passo a palavra. E aí eu vejo que pelo poder de repost que elas têm, de às vezes curtir e aparecer no feed de outras pessoas que não me seguem ainda, eu acho que é uma ferramenta muito bacana. Só que como é que eu fiz com relação à tolerância zero e como é que eu fiz para me proteger disso? Porque acabar seguindo conteúdos, páginas ou mulheres no meio fitness, acaba que há uma exposição do físico. Só que, pra mim, não convém eu ficar vendo a evolução do físico de uma mulher. E aí, o que eu faço? Por exemplo, no meu perfil, como eu tenho elas como amigas, existe uma ferramenta do Instagram que ela possibilita que você silencie os posts, os stories, todas as questões que envolvam o perfil dessas pessoas. Inclusive, eu tenho até um post no meu perfil colocando, porque alguém já me indagou, falou, poxa, que eu vi incoerente. quem você segue aqui. Que incoerente. Eu vi quem que você tá seguindo aqui, tipo, você fala sobre modéstia e tá seguindo perfis assim e tal. E eu deixei bem claro o motivo por que eu sigo essas pessoas e que eu deixei claro também que se a minha futura esposa se incomodasse com alguém que eu estou seguindo, eu deixaria de seguir praticamente todo mundo. Todo mundo mesmo. Sim. E aí, o que acontece? Por eu saber dessa vantagem das outras pessoas, por tabela, verem conteúdos cristãos, deixo ali. E é muito importante deixar isso claro para as pessoas. Poxa, não é porque eu sou influenciador, por exemplo, eu conheço alguns outros influenciadores cristãos que também seguem pessoas que são influentes no meio fitness, só que não é porque a gente está seguindo que acompanha essas pessoas, necessariamente. Aí as pessoas acabam me perguntando, pô, mas agora que você deixou claro que bloqueou sem bloquear a pessoa, a chance dessa pessoa sair do seu perfil é grande, porque elas também devem ter visto. Se sair, saiu, né? Tipo, é a expressão que eu pude falar e realmente tenho que esclarecer isso nas redes sociais. Porque eu não quero incentivar os outros quem tem essa dificuldade a falar assim, poxa, mas o Dorama tá seguindo tal pessoa, então é de boa seguir. É de boa seguir. Você conhece essa pessoa? Não, se você não conhece essa pessoa, não convém pra você, sabe? E, tipo, qual que é a sua intenção, o seu propósito com relação a ter essa pessoa como seguidor? Muito bom. Muito legal isso. Agora, a pergunta que eu queria fazer final pra gente aqui nessa mesa, porque a gente tá falando do problema, a gente tá falando de problemas, né? Mas, de fato, talvez uma das respostas a tudo isso é identidade, né? Então, esses problemas, os vícios, as dificuldades, a dependência emocional, ela vem muito de questões da nossa identidade, não entender profundamente quem nós somos, né? E aí a gente vai deturpando. Qual que seria um caminho para quem está nos ouvindo poder encontrar sua verdadeira identidade? Vamos começar por você. Cristã acima de psicóloga, né? Beleza, dá essa resposta pra gente aí. Jesus, né? Ele tem o script certinho, assim, né? O plano original lá de quem nós somos, de como nós temos que nos relacionar, daquilo que nós temos que passar, suportar, enfim. E como psicóloga também, procure um tratamento, sabe? Procure uma ajuda. Legal, né? ajuda. Exato. E se você é cristão, acho que específico isso, se você é cristão e tem algum bloqueio com psicoterapia em falar sobre isso, você pode procurar um profissional que seja cristão, né? Talvez vocês não falem sobre Jesus, mas essa segurança emocional em saber que aquela pessoa vai me sua compreender. Cosmovisão, né? Exato. E que ela não vai me julgar, porque muitos cristãos, eu como
paciente, né? Tive muito receio em falar em psicoterapia, já sendo estudante de psicologia, já sendo psicóloga. Eu tinha esse receio, né? Porque muitas vezes, infelizmente, não é bem visto no mundo, né? O evangelho. E, enfim, então procure alguém que você se identifique, né? Uma das principais coisas que precisa ter para um bom vínculo terapêutico é você se identificar com aquela pessoa. Então, com quem você consegue colocar suas vulnerabilidades e entender o significado da pornografia, do sexo, onde é que pega aquilo pra você, né? Ah, é quando eu me sinto triste, é quando eu me sinto insegura, é quando eu sinto que a pessoa não me reconheceu, eu busco num lugar que eu sei que eu tô plenamente satisfeita de uma forma deturpada, né? Então, busque na sua igreja local pessoas que você consegue confiar, busque em Jesus, sabe? Uma coisa que é uma das orações que eu mais faço, assim, Jesus, meu coração tem isso, 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 isso. Nos meus pensamentos tem isso, 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 isso. Pra mim é muito difícil abrir mão disso, 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 mas por favor, vence o meu coração. Muito bom. Essa é a minha oração, assim, sempre. Vence o meu coração, sabe? Jesus, me torne consciente, assim, sabe? E peça pra Deus, assim, formas dele falar com você. Deus fala muito comigo através dos sonhos. Então, legal. quando eu tinha essa certa dependência, não, era uma dependência, né? De pornografia, Deus me dava muitos sonhos com as pessoas. E aí Deus tem um sistema muito radical comigo que eu consigo sentir as coisas, né? Então eu lembro que tinha vezes que eu sonhava com estupros, sonhava com esses sequestros e eu acordava com dor no corpo, né? Como se aquilo tivesse acontecido comigo. E aí quando eu acordava, Deus falava: ora por essa pessoa, ora por essa pessoa. Então foram recursos que Deus achou de tratar aquilo em mim, como uma intercessora, como uma filha. Então, se coloque vulnerável a Deus. Se coloque vulnerável a Deus. Deus, me mostra. Onde é que eu posso melhorar isso? Qual a forma que eu, Sara, aprendo com isso, né? Porque eu acho que é muito produtivo a gente estar conversando aqui sobre conceitos, sobre percepções, né? Mas a gente esquece às vezes que Deus nos ama. E isso foi uma coisa, eu acho que eu passei por isso por uns 6 anos. Direto, né? E assim, todo dia tentando, né? Deus, 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 né? E aí teve um dia que eu lembro que eu aceitei, assim, né? Eu falei: Jesus, eu entendi que isso sempre vai ser um problema pra mim, né? Me coloquei nesse lugar de vulnerável, assim. E que esse vai ser meu espinho na carne. Todos os dias. Amém. Eu aceito. Tô pronta pra conviver com isso. E negar todos os dias. E aí Deus veio e falou assim: tá bom, agora eu tô pronta pra te falar que eu sempre te amei. E foi um encontro com Deus, assim, porque eu lembro que na época que eu passava por isso, né, eu lia muito Jeremias, né, que ele falava assim: arrependa-se, geração perversa, enquanto ainda há tempo. E eu ficava: meu Deus, eu sou perversa, eu sou rebelde, né, e vai acabar o tempo. E Jesus veio assim: eu te amei lá. Tu tava tão fechada na tua própria culpa que tu nunca me deixou te amar. E é isso. Que bom que tu tá tendo acesso, né, quem tá em casa, né, que bom que você tá tendo acesso a essa conversa. Mas tem acesso ao Espírito Santo. Diz: Espírito Santo, me vence, me mostra o seu amor aqui e agora, porque é só amor. A gente pode achar 1000 palavras pra tentar falar com quem tá em casa. Você tem que experimentar, né? É o Espírito Santo. Eu não tenho palavras pra te convencer a nada, o Espírito Santo tem. Muito bom. Nicolas. A compreensão maior da identidade, acredito que vem com um relacionamento intenso no Senhor. Entender, na verdade, primeiramente quem Ele é. Porque assim que a gente entende quem Ele é, a gente entende como a gente surgiu. Porque, por exemplo, a imensidão do Senhor, quando a gente começa a tentar compreender, logicamente vai ser impossível nessa vida. Porém, a partir do momento que aquilo começa a fazer mais presente na sua vida, você entende o cuidado que Ele tem como pai e você é filho. Eu acredito que isso te aproxima cada vez mais para entender qual que é a sua identidade e seu papel aqui na Terra. E uma das coisas que me confrontou com esse assunto da sexualidade, com relação à pornografia, foi o próprio Senhor, lá em Filipenses 2, se eu não me engano, que ele fala sobre ter se esvaziado, esvaziou de si mesmo. Ele lá abriu mão da plenitude da paz para que ele pudesse resgatar nós. Isso para mim é algo muito impactante porque, por exemplo, a gente, mesmo não tendo absolutamente nada comparável a essa imensidão do Senhor, quer essa glória de alguma forma. E uma forma de glorificar nós mesmos é satisfazer nossos prazeres. E como você tinha comentado, Douglas, quanto a essa questão do orgulho, quando a gente não quebra esse orgulho, quando isso se torna muito superior,
muitos pecados estão enraizados no orgulho. Então, enquanto isso não é combatido e a gente não toma a nossa identidade como filho, entendendo cada vez mais quem é o Senhor, eu acredito que não vai haver nessa geração, na vindoura, pessoas que estejam fortes com a capacidade de falar: eu sou filho, eu tô aqui para ajudar outros filhos também. E na medida com que as coisas estão acontecendo ao meu redor, por exemplo, a crescente de cada vez conteúdos mais bizarros na internet, de cada vez mais sexualização de conteúdos até infantis que a gente acaba vendo, se a gente não se prepara na medida em que todos esses conteúdos estão crescendo, é muito provável que o cristianismo esteja cada vez mais supérfluo, mais enfraquecido, digamos assim, quanto a falar para as gerações vindouras: se você não seguir os caminhos de pureza, de santidade que o Senhor nos oferece, aprender sobre o controle. Se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses 4 fala sobre essa questão do controle. O Senhor, Ele adverte a gente a andar em santidade, a guardar com pureza, para que a gente usufrua da boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. E se isso não estiver intrínseco a nós, a identidade nossa e da geração vindoura, acredito que vai ficar cada vez mais enfraquecida. Muito bom. Bernard. Um conselho pra mim que é algo muito central, assim, sobre esse lance de identidade, é uma vida diante da palavra de Deus. Tá. Então, né, pra mim é Salmos capítulo 1. Não ando no conselho do ímpio, não me detenho no caminho dos pecadores, não me assento na roda dos escarnecedores. Tenho o meu prazer na lei do Senhor dia e noite, né? Por isso eu medito nela. Então, é óbvio que existe um lugar para as nossas experiências, para nossa alma, para tudo isso, mas, cara, a gente precisa de um fundamento sólido, né? Então não pode ser só o que eu tô achando, o que eu tô sentindo, tem que ser a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito da minha identidade? O que a palavra de Deus diz sobre quem Ele é? Então, para mim, esse é o único meio, assim, de a gente ter algo sólido. Cara, viver uma vida diante da palavra, meditar nela dia e de noite. E aí o texto continua e fala o que isso produz na nossa vida, né? Como uma árvore plantada à beira das águas, dá fruto no tempo. Todo mundo quer ver isso, né? Então isso tá em uma vida diante da palavra de Deus, tendo a mente renovada, né? A mente que é tão desafiadora nesses dias de tanta informação, tanta coisa que a gente acessa. Em um dia, sei lá quantas informações a gente acessou. Quanto é vital mesmo ter ela todos os dias sendo renovada por meio da palavra, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Eu espero que esse tempo nosso tenha abençoado você. Obrigado, todo mundo, por suas perspectivas nessa temática. Deus abençoe vocês. Continue usando vocês em cada uma das áreas que vocês estão atuando. Obrigado você que ficou aqui com a gente, você que nos ouviu, nos deu esse tempo aqui. Eu queria te fazer um pedido que eu fiz lá no início. Pega esse link, manda para uma galera, para mais pessoas serem abençoadas por esse conteúdo. Também segue a gente, segue cada um aqui lá nos seus perfis, no seu Instagram, vamos deixar aqui na descrição. E, muito importante, se inscreva aqui no canal, porque nós estamos chegando a 3 milhões de pessoas declarando: nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer: isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.